Olá, bem-vindos à Central das Escrituras. Hoje terminaremos o livro de Éter. Eu sou Lynn Hilton Wilson. Eu sou Jack Welch. Estamos muito felizes por estarmos com vocês, pois estamos chegando ao final desse ano de estudo do livro de Mórmon. Temos uma conclusão aqui, com o fim do povo jaredita. O capítulo 12 de Éter, no livro de Mórmon, é um dos meus preferidos. Temos a sorte de estudar o crescimento da fé e da esperança através das palavras dos profetas, e até mesmo a caridade em nossa vida. O capítulo 12 começa bem, com um pouco de informação biográfica sobre Éter, Nosso bom profeta. o que nos deu este livro. Ele era um profeta, saiu e profetizou e... ele sabia que havia problemas. Deve ter havido todo tipo de dificuldades durante todo esse tempo em que os reis estiveram no cativeiro e os governos em desordem, e temos uma noção disso. Ele mesmo nasceu no cativeiro. Sim, e ele teria sido o rei se a linhagem de Jared estivesse no poder. Então ele não tem a capacidade de trabalhar dentro do sistema político. Está fora dele. Mas é um profeta. E é abençoado e sabe o valor da profecia. E usa a palavra, esperando que isso possa mudar o curso de sua civilização. Pois clamava desde a manhã até o pôr do sol, exortando o povo a crer em Deus e a arrepender-se, a fim de não ser destruído, dizendo que pela fé todas as coisas se cumprem. Portanto, todos os que creem em Deus podem, com segurança, esperar por um mundo melhor, sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus, esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens. E não é uma bela imagem? Especialmente nesse texto em que ele acabou de escrever sobre as viagens dos jareditas. A viagem sem âncora pela qual eles passaram. E não precisamos ficar sem âncora. A fé nos proporcionará isso. Essa fé, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. E aconteceu que Éter profetizou ao povo coisas grandes e maravilhosas, nas quais não acreditaram porque não as viam. Às vezes dizemos que ver é crer. Mas acreditar é muito ver. Moroni sabe muito sobre a tradição nefita que se refere ao entendimento da fé, e essas pessoas que Éter estava tentando convencer não entendiam a fé. Moroni sabe que há um modelo, que remonta à alegoria da oliveira. Você pode ver que há uma árvore que representa todas as pessoas, e há ramos bons e ramos ruins. E Moroni pode dizer que essa é uma boa descrição da sociedade jaredita, onde há ramos bons e ruins. Nessa sociedade jaredita haviam bons e maus líderes. E haverá fé que será edificada à medida que Deus ajudar a nutrir e cultivar essa árvore que ele ama. Agora, Leí tem uma abordagem diferente, porque ele está deixando a terra natal e partindo em uma jornada, seguindo um caminho que acabará levando à árvore da vida. E em seu sonho, ele vê a fé como um caminho, uma caminhada e uma fidelidade ao chegar à árvore que está fora dele, mas que depois lhe dá os frutos. Ele chega a Cristo por esse caminho. E mesmo que segurar a barra de ferro seja a palavra de Deus, você não pode se agarrar sem fé na palavra de Deus. E mais do que isso, para Leí sem fidelidade, não se pode seguir o caminho. Assim Leí acrescenta essa dimensão. E temos Alma em seu capítulo 32. Plantando a semente. E você planta essa semente, e a semente crescerá em você para se tornar uma árvore de vida eterna. Há certas coisas que você precisa fazer para que essa árvore cresça. Então você pode listar muitas dessas coisas em Alma 32. Alma menciona como ser humilde, lembrar da misericórdia de Deus e desejar conhecer, despertar e exercitar suas faculdades, experimentar as palavras de Deus, exercitar, antes de tudo, apenas uma partícula de fé, dar lugar para uma porção da palavra, perceber que a semente começa a ser e reconhecê-la, e então aprender a saborear e nutrir mais. E isso exige muito trabalho. Seja na versão de Alma ou na versão de Leí, estou convencida de que a fé exige esforço. E Moroni crê muito nisso. E ele ainda tem mais uma maneira de nos ajudar a entender a fé. E acho que não há nada mais importante neste mundo hoje do que tentar entender e ter mais fé. As pessoas têm perdido a fé
ou não sabem como desenvolvê-la. E precisamos de fé, ela é a base do Evangelho. Mas é a fé no Senhor Jesus Cristo. Não é só um pensamento positivo, não é só esperança futura, é a fé em Cristo. E não é apenas aqui ter uma esperança, é de fato fazer as coisas também. É um grande conceito. E você precisa juntar todas essas diferentes abordagens da fé. E Moroni começa aqui, dizendo, bem, é claro que eles não tinham fé. Porque não recebeis testemunho senão depois da prova de vossa fé. Versículo 6. Portanto, talvez você queira pensar, como leitor desse texto, todos nós, e que isso significa que você não receberá nenhum testemunho até a prova da sua fé. Que tipo de provação será necessária? E que tipo de testemunho ocorrerá então? E na verdade você recebe primeiro um testemunho. E receber um testemunho completo é ainda mais. Não recebemos tudo no primeiro testemunho. Assim, isso se torna um processo. É por isso que a imagem de uma árvore é tão bonita. Ela cresce. É um processo, ela cresce. sim. Essa palavra provação significa teste. E que requer sondagem e provar, fazer experimentos, provar muitas coisas. E assim, em seguida Moroni diz, bem, quero que saibam que os milagres seguiram a fé em Jesus Cristo. Aqui ele se lembra de 3 casos especiais. Primeiro, Alma e Amuleque foram libertados de Amonia. Ele menciona isso no versículo 13. Nefe e Leí, 2 irmãos filhos de Elamã, converteram os lamanitas em Elamã, capítulo 5. Isso é mencionado no versículo 14. No 15, Amon e seus irmãos são lembrados por converterem o rei Lamone e os outros lamanitas. E sua grande fé era impressionante. Todos os milagres que Moroni conta quer que nos lembremos. Esses milagres ocorreram por causa da fé. Acho que o Elder Bednar realmente explicou algo muito, muito bem aqui. É a ideia de que a fé é um processo. Ele não apenas diz que a fé alimenta esse processo contínuo, que se desenvolve, evolui e muda, mas que segue um certo padrão que pode ser repetido, que você enfrenta, em primeiro lugar, um futuro incerto, mas depois surge alguma certeza que leva à ação. E isso produz evidências, o que aumenta ainda mais a segurança. E então ele diz que esse processo é como uma hélice. Uma espiral ou como uma bobina, e à medida que sobe em espiral, ele se expande e se amplia. Oh, Jack, você não sente isso no desenvolvimento de sua fé? Há momentos em que minha fé é maior e grandiosa e há momentos em que preciso desenvolver mais fé nas coisas. Mas ela cresce. É uma bela imagem de uma dupla hélice. E também incorpora a ideia de começar com uma semente, apenas uma pequena semente. Mas ela se torna maior, e o Elder Bednar nos deu isso aqui. E isso não acontece apenas com um único salto. Falamos sobre um salto de fé, mas não é só atravessar um abismo e ter fé. Linha sobre linha, sim, precisa aumentar sua fé. Moroni iniciou nossa conscientização sobre isso dizendo, olhe para trás, para a alma, para Amon, para Leí e Nefe. E então, o que acontece? Nos faz lembrar de outro tipo de ciclo que Moroni conhece muito bem. Tenho certeza de que, ao trabalhar com seu pai Mormon, editando muitos desses registros, ele estava bem ciente do que passou a ser chamado de ciclo do orgulho. Infelizmente, até no livro de Éter é impossível perder esse ciclo do orgulho. Ele não para explicar isso para nós, mas está escrevendo seu registro sabendo que esse é um padrão verdadeiro. É claro que tudo começa com a retidão. Depois você recebe bênçãos e prosperidade, e isso leva ao orgulho, que leva à destruição. E leva à humildade. E ao arrependimento. E agora você está de volta à retidão. E vemos isso acontecer repetidamente no livro de Mormon. Em nossa vida, se atentos diariamente. Agora, o que eu acho que Moroni acrescenta a isso é o que eu chamaria de seu ciclo de fé. Geralmente falamos sobre o ciclo do orgulho, que é algo negativo. Mas há a mesma coisa acontecendo no outro lado da moeda, que é um ciclo de fé positivo.
Amo E isso. se você usar essas palavras que Moroni e o Elder Bednar nos deram e se lembrar que o teste e a aprovação foi uma parte importante que Moroni quis trazer para o quadro. Mas há mais do que isso. Se você escolher a fé, diz ele, terá de começar escolhendo ter fé. E esse é o primeiro passo. Ou desejo é a palavra que a alma usa aqui. Então você obtém algum tipo de segurança à medida que ela começa a crescer e inchar dentro de você. E isso o levará a tomar algum tipo de atitude, porque você tem confiança suficiente para tentar algo. Ou você se ajoelha ou obedece, ou você ama mais. A provação não se torna apenas uma tentativa, mas um teste e uma sondagem. E a partir dessa provação e do sofrimento, surgem as evidências. E a partir da evidência, você tem mais segurança. E é disso que o Elder Bednar está falando, que essa certeza levará a mais um passo em que você tomará a próxima ação, que levará à próxima provação, que levará à próxima evidência, e esse ciclo Se levarmos continuará. nossas provações ao Senhor, e se for Ele quem responder a essas perguntas ou fornecer outras pessoas em nosso caminho para nos ajudar a encontrá-las, seja nas Escrituras ou em outro lugar. Sim, há um grande crescimento na fé. E nas palavras de alma, ele conta esse conhecimento perfeito. Mas o Elder Bednar está dizendo: continuem a nutrir essa crença, essa fé, e vocês receberão mais e mais evidências à medida que ela Acho crescer. que é isso que Moroni está tentando nos ensinar aqui. Podemos então olhar para versículos específicos sobre os quais ele falará. Lembre-se de que ele também falará sobre esperança e caridade. E ele sabe que a esperança e a caridade e todo esse processo são mais do que apenas a fé. E mais tarde, ele sentirá um estímulo do Espírito. Escreva a carta inteira de seu pai, porque as pessoas não vão entender todo o processo. Mesmo com o que temos no capítulo 12 de Éter, esse é apenas mais um passo nessa sequência que finalmente terminará. Em Moroni capítulo 7, sobre o qual falaremos em algumas semanas. Mas veja esse versículo em Éter 12, 27. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, e tenham fé em mim. Então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Sabe, Jack, preciso lhe contar uma pequena história de como isso aconteceu em minha vida. Recebo a herança da dislexia. Assim, sou uma leitora lenta, levando o dobro do tempo para fazer a maioria das coisas em matemática. Mas consigo me sair bem. Contudo, mesmo na pós-graduação, continuo enfrentando dificuldades. Meus professores do meu programa de doutorado disseram: não acredito na sua tenacidade em continuar trabalhando para isso. E me veio à mente, é porque aprendi com minha dislexia a trabalhar duro. Aprendi a não desistir. Se não escrever bem logo de primeira, vou tentar até acertar. Sou grata por essa lição do Senhor. Não foi uma maldição, mas sim uma oportunidade para fortalecer minha resistência. É só um exemplo. Tenho certeza de que você também poderia citar situações em que nossas fraquezas se tornam forças. Sim, então essa palavra se torna. Não aconteceu em um salto rápido para você, certo? Não até eu ter um laptop com corretor ortográfico. Esse foi o meu salto rápido. Antes disso, era linha sobre linha. É isso preceito mesmo. sobre preceito. E acho que Moroni usa essa palavra tornar-se para nos ajudar a entender que esse é um processo. E agradeço o que você disse. Eu também, quando era adolescente. Lembro-me de orar uma noite e pedir algo e dizer: se o Senhor me ajudar com isso, se eu tiver isso, usarei isso. Para o seu bem, Pai Celestial. Consagrarei tudo o que o Senhor... Eu não usava essa palavra na época, mas usarei o que o Senhor me der. E ele o fez, deu o que eu pedi. Então eu estava preso. Você foi abençoado. E ainda estou tentando pagar essa dívida. Então temos Moroni aqui falando sobre como 3 promessas seguem a ação. É o próximo passo que Moroni nos dá. Tome uma atitude. Então você recebe certas promessas. Em Éter, ou versículo 17,
Ele se lembra de 3 Nefe 28, foi pela fé que os 3 discípulos obtiveram a promessa de que não provariam a morte. E ele se lembra nos versículos 20 e 21, que o irmão de Jared e o que ele havia feito por causa de sua fé não podiam ser mantidos fora do véu. Estou emocionada com a importância de lembrar-se do passado para a nossa fé. Isso faz parte da discussão sobre fé se não nos lembrarmos. Não estamos reconhecendo a mão de Deus, não apenas em nossa vida atual, mas sinto que não precisa ser apenas um evento para o irmão de Jared. Pode ser um evento para mim. Se eu disser que acredito, Pai Celestial, que o Senhor permitiu e criou essas ondas para que isso acontecesse, isso se tornará minha fé quando eu me lembrar disso. Eu personalizo. Então você se lembra do passado, de coisas que já aconteceram. E acho que lembrar do passado, lembrar da tradição e de seus antepassados e construir sobre isso é ótimo. E foi pela fé que meus pais obtiveram a promessa de que estas coisas chegariam a seus irmãos por intermédio dos gentios. E de fato, seus registros sobreviveram até aqui. Eles sobreviveram àquela batalha final. Ele ainda os tem. Ele pode ver isso em andamento. Ainda não é uma promessa totalmente cumprida. Mas pelo menos Moroni se dedica a garantir que as promessas de seus antepassados serão cumpridas, e ele tem fé. Que elas se cumprirão, e no final elas se cumprirão. Então, sabe, nós lutamos em nossa própria vida, e acho que o que Moroni está nos dizendo aqui é que houve grandes lutas. Ou nesse mundo jaredita. E a oposição em todas as coisas era intensa. E acho que nós precisamos fazer uma pausa e lembrar. Toda vez que estivermos enfrentando algum tipo de desafio muito difícil em nossa vida, que sim, haverá lutas. Mas o ciclo da fé requer essas lutas para que, quando as evidências, quando os frutos dessas lutas se manifestarem, nossa fé crescerá. Podemos seguir o próximo caminho agora. Não podemos crescer sem enfrentar desafios. As lutas nos moldam e nos aproximam de Deus. Acredito ser por meio das lutas que nos submetemos. Por isso devemos agradecer ao Senhor por elas. E às vezes temos dificuldades. E nos estudos do livro de Mórmon sobre coisas que ainda não sabemos, ou há perguntas que não podemos responder, é claro. Você sempre pode fazer mais perguntas. De qualquer disciplina. Com fé, com esperança. Na religião, ou na história, ou na química, ou do que quer que esteja falando. Sempre haverá mais perguntas. Portanto, o fato de termos perguntas não é necessariamente uma coisa ruim. É a forma como respondemos a essas perguntas que faz a diferença, e Joseph Smith sabia disso. E ele sabia que haveria dificuldades ao apresentar o livro de Mórmon ao mundo. E quando você pensa onde Joseph estava, quão poucas evidências ou apoio para esse livro milagroso que havia em sua época. Alexander Campbell poderia fazer uma longa lista de coisas que não faziam sentido. Publicou no primeiro ano do livro de Mórmon todos os ataques contra ele. E a maioria deles, é claro, foi retirada, mas isso não aconteceu na vida de Joseph Smith. Portanto, foi no ano de sua morte que o próprio Joseph teve que expressar essa fé para seguir adiante. Não podemos ignorar que Deus irá proporcionar evidências para provar que o livro de Mórmon é verdadeiro. Será como sempre foi. O mundo verá que Joseph é um verdadeiro profeta por meio de experimentos, assim como fizeram com Moisés e Elias. E Jack, vivemos nesse período em que as evidências circunstanciais estão surgindo. E assim podemos ver que Joseph estava certo sobre isso. Dos cavalos em diante, encontramos muitas evidências circunstanciais e seu quiasmo é uma parte enorme da antiguidade desse livro. E muitas coisas, como dissemos em quase todas as nossas palestras e aulas aqui este ano. Portanto, bem, ainda não terminamos o capítulo 12. O que vem a seguir? Ele acrescenta algo que me fascina. Ele diz que o Senhor nada pôde ocultar de seus olhos. Portanto, lhe mostrou todas as coisas, porque ele não podia mais ser mantido fora do véu.
Agora, falamos um pouco sobre rasgar o véu da incredulidade, mas estou fascinada com o fato de que há um ponto de nossa fé que Deus precisa honrar. Essa é uma meta que tenho. Um dia desenvolverei uma fé como a descrita aqui no capítulo 12, versículo 21. Simplesmente, mensagem poderosa. Ele não podia ser impedido. Às vezes falamos sobre amarrar o Senhor. Ele convida a isso. Amarrá-lo. É claro, ele quer isso. Estamos vinculados a ele por convênios. É parte do relacionamento de Deus conosco. Deus é um ser relacional. Joseph Smith deixou claro para nós que entendemos que é uma via de mão dupla. E talvez até um número infinito de maneiras, mas ele tem relacionamentos com todos nós. E ele fará as coisas onde se comprometeu a fazê-las se nós nos comprometermos e fizermos as coisas. Portanto, essa relacionalidade é um elemento da doutrina sud-revelada, que aparece repetidas vezes, mas geralmente não temos consciência disso. Porque não percebemos o quanto somos diferentes. Em perceber isso desde as eternidades. Éramos espiritualmente filhos e filhas, como existências pré-mortais. Antes de virmos para cá, já estávamos em relacionamentos. Não somos operadores solitários aqui. É por isso que considero tão importante o fato de que o comportamento egoísta geralmente é motivado pelo adversário. E o comportamento de relacionamento geralmente é motivado pelo espírito. Quando somos altruístas e nos preocupamos mais com os outros, vivendo o novo mandamento de Cristo, aprendemos a amar como Ele ama. Não perca uma oportunidade aqui para descobrir a solução. O que fazemos é não rejeitar a ideia do eu. E, é claro, temos que ter interesses próprios de alguma forma, mas o que o Evangelho de Jesus Cristo nos convida a fazer é redefinir o eu. Quando você é selado a alguém, seu eu não é mais apenas você, como costumava ser. Mas você está junto. Um novo eu. E quando você faz uma aliança com Cristo, você nasce de novo. Você se torna uma nova pessoa. Não apenas em Cristo, mas com Cristo. Nós redefinimos o eu em um relacionamento. Seja você casado ou solteiro, jovem ou idoso ou de qualquer nação, Na ala, na família, na humanidade. redefinimos o eu em um relacionamento. Isso é lindo. E estou fascinada com Moroni. Já mencionamos as fraquezas. Sua ligação com a fé e as fraquezas é muito pessoal para ele, porque agora ele está lendo a linguagem adâmica e ele está falando um hebraico reformado e escrevendo em um egípcio reformado. E ele não tem um tutor lá. Sim, ajude-o. Onde está o papai quando eu preciso dele? Mas ele tem o Urim e o Tumim. Ele está em um bom lugar com isso. Mas meu coração está com ele. E nos fez pensar que pudéssemos escrever só um pouco. Depois ele ainda diz, em virtude da inabilidade de nossas mãos. Eu me perguntei se, como militar, ele teria sofrido ferimentos em suas mãos. Provavelmente, mas não sei exatamente a que ele está se referindo. Eu diria que essa é uma boa probabilidade. Mas o pobre coitado, ele só tem estranheza em suas mãos. E com o que ele mais se preocupa? Que zombem dele. E acho que ele não liga para isso. O texto diz que ele viu nossos dias e nossa época. Ele viu. Acho que viu alguns desses ataques contra o profeta Joseph, bem como os ataques que estão ocorrendo agora contra o texto. Não sei se ele assistiu ao filme O Livro de Mormon ou algo assim, mas ele conhece os ataques a esse texto. E vamos falar um pouco sobre o ridículo e a zombaria por apenas um segundo. Porque quando as pessoas zombam, quando ridicularizam, elas não estão usando a lógica. Elas estão rebaixando, estão rejeitando, elas estão rindo. E isso é um tipo de reação emocional. Não se pode responder à zombaria com lógica. E, de fato, as pessoas não devem zombar, porque isso não é racional. Geralmente é um sinal de fraqueza. Quando você não tem nada a dizer sobre algo,
Quando você acha que há algo errado, você não para e descobre, mas zomba e ridiculariza. Mas o que Moroni está nos dizendo aqui? Ele acabou de falar sobre como essas lutas virão à tona e a fé surgirá à medida que lutarmos. Essa é a luta dele. Sim, exatamente. É muito pessoal para ele. E isso é muito real, porque vai acontecer. Mas ele também diz: você nos deu força. Nossa força reside nas palavras dadas pelo Espírito de Deus. Portanto, ele está nos dando as evidências que tem agora e que edificarão sua fé. E Moroni está usando o seu próprio ciclo de fé, ilustrando-o em suas próprias ansiedades. E quero ler o versículo 34 do capítulo 12. E agora sei que esse amor que tiveste pelos filhos dos homens é caridade. Portanto, a não ser que os homens tenham caridade, não poderão herdar o lugar que preparaste nas mansões de teu pai. Essa é uma declaração poderosa. Portanto, ele abordou a fé. E então ele diz que de nossa fé crescerá a esperança. Não se trata de pensamento positivo. É a esperança em Jesus Cristo. E como já mencionamos, como ele sabe? Ele diz, e agora eu sei, que esse amor é caridade. Como ele sabe disso? Aprendeu com a carta de seu pai, com o Espírito de Deus e com as Escrituras do Senhor. Mas acho que essa é sua maneira de dar uma pequena nota de rodapé aqui. Espere um pouco, eu sei disso. Espero que eu tenha tempo para contar o restante da história e ele o faça. Felizmente ele o fará. Mas estou comovida com o fato de que o Senhor espera desde sempre quando nos criou. Que nós amemos. E se não tivermos amor, podemos estar obedecendo ao dia do Senhor. Podemos estar pagando o dízimo. Podemos até dirigir com segurança nas estradas. Isso não significa que vamos herdar o lugar preparado para nós. Temos de aprender a amar. Quando Cristo está indo embora logo antes de morrer e dá o novo mandamento de amar como eu amo, é assim que defino a caridade. É amar como Cristo amou, e é um mandamento que é uma exigência. E poxa, às vezes é difícil, mas sinto que como um dom do Espírito, nossas fraquezas podem se tornar forças, e Deus pode até nos abençoar em situações em que somos perseguidos e feridos. Podemos aprender a amar como Ele ama. Seria triste se não nos fosse ensinado. E esse é um bom lugar para Moroni fazer uma espécie de pausa. Porque sabemos que isso será discutido mais adiante. Mas nessa ideia de hélice, nossa fé fica cada vez mais forte. À medida que isso acontece, Seremos mais semelhantes a Cristo. E assim desenvolveremos mais amor. bem, sim, nossa esperança se tornará mais forte. Nosso amor se tornará mais forte. Portanto, é realmente uma hélice tripla. Pois fé, esperança e caridade são inseparáveis. Estando cheios do Espírito, temos amor. E se você estiver cheio do Espírito, terá fé. Isso é ótimo. Espere um pouco, apenas coloque isso em pausa. Há mais sobre isso no capítulo 7 de Moroni. Ele termina o capítulo 12. É com alguns versículos que eu adoro. O versículo 38 diz: E agora eu, Moroni, despeço-me dos gentios. Sabe, Jack, está fazendo alusão à próxima semana, mas não sei se ao escrever esse versículo, ele sabe que ainda estará vivo o suficiente para escrever o livro de Moroni. Acho que ele não sabe. Porque neste momento ele diz: Despeço-me também de meus irmãos a quem amo, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo, onde todos os homens saberão que minhas vestes não estão manchadas com o vosso sangue. E então sabereis que vi Jesus. E conclui no 41. E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai, e também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça em vós eternamente. Amém. Ele está falando sobre os maiores dons de Deus. Ele está falando sobre a capacidade de ter o Salvador, o Pai e o Filho, ministrando e abençoando nossas vidas. Esse é um ótimo final. E, é claro, nesse ponto acho que Moroni pensa que já se despediu. Já terminei, não tenho mais placas, talvez eu não tenha mais tempo. Parece ser uma conclusão real. É claro que ele já havia concluído antes e
E ele faz de novo. Aqui, porém, creio que cuide das coisas. Está cuidando de si mesmo. Talvez precise se mudar, buscar comida, suprir suas necessidades. Podemos hipotetizar várias. E ao fazer isso, creio que se lembre. Esse foi um excelente lugar para encerrar e se despedir das pessoas. Mas eu nunca terminei de contar a eles o que aconteceu no final de Éter. Nós meio que deixamos isso pendente. Portanto, ele voltará nos capítulos 13, 14 e 15 para contar o final da história. E fico feliz que ele tenha feito dessa forma, porque se ele tivesse colocado sua própria exposição e sermão sobre fé no fim da destruição final, acho que teria parecido mais uma reflexão tardia. Ela cresceu a partir do sermão de Éter que ele estava editando. É uma bela posição para ela. Seja qual for o seu pensamento, acho que não podemos ter certeza. Mas como autor, acho que se ele tivesse um computador para trabalhar, talvez tivesse puxado o capítulo 12 para o final. Mas acho que é melhor onde está. Quero dizer isso porque posso ver como isso teria realmente salvado essas pessoas. Caso seguissem Éter e tido fé como ele pediu. Mas não é assim que funciona. As consequências de seu comportamento vieram. E assim, no capítulo 13, Moroni continua. Em primeiro lugar, ele dirá que esse grande profeta Éter teve muitas visões, e algumas delas provavelmente foram registradas de alguma forma nas 24 placas de ouro. E descreve a Nova Jerusalém como uma delas. A Nova Sião, a Nova Jerusalém, a cidade eterna, como quer que seja chamada. Ele teve uma visão. E lembre-se de que esses jareditas eram construtores de cidades. Portanto, eles entendem o conceito de cidade e como uma cidade possa ser um lugar de grande civilização, grande desenvolvimento e ajuda. Mas ele também sabe que a cidade pode se tornar um esgoto e um problema, como Roma certamente experimentou. Mas a ideia de que Deus tem a cidade eterna e essa nova cidade que será construída e que acabará sendo um santuário sagrado e que as bênçãos disso, a planta baixa, o modelo, as regras e o governante dessa nova Jerusalém será o santo santuário do Senhor. E ele diz que uma nova Jerusalém seria construída nesta terra, para os remanescentes da semente de José. Ele viu as bênçãos que seriam dadas a Israel e ao remanescente da casa de José. E essa é a edição de Moroni, porque ele sabe dessas coisas importantes. A profecia de Éter está muito adiantada. Éter viu o suficiente para que Moroni pudesse reconhecer que haveria um santuário sagrado ali. Principalmente, eles estariam usando gloriosas vestimentas brancas e seriam reunidos de todos os lugares. A doutrina da coligação está aqui. E tudo isso seria baseado no convênio que Deus fez com Abraão, de que teríamos uma posteridade eterna e uma semente mais numerosa do que as areias do mar, em nossa glória eterna. Mas em contraste com esse conhecimento glorioso que Éter possuía, ele também enfrentou desafios muito difíceis. Bem, ele tem a realidade da destruição de seu povo. Eles se tornaram muito severos, mas antes disso, eles tentaram matar Éter. Há um inimigo chamado Sared. E ele feriu Coriantumr. E agora tem a vantagem e decide que não apoiará os profetas, e Éter é o principal deles. E assim, Éter vai e se esconde em uma caverna. Não sabemos qual era a caverna. Talvez fosse a caverna onde estavam muitos desses registros que Moroni provavelmente verá como viu Mormon. Não sabemos ao certo, mas era uma caverna e ele passou 4 anos lá. Portanto, pode ter havido espaço lá para ele fazer outras coisas. E Sared feriu Coriantumr na coxa, de modo que ele não voltou a batalhar pelo espaço de 2 anos. Começa aí capítulo 14. E o capítulo 14 começa com Coriantumr voltando.
E então começou a haver uma grande maldição sobre toda a terra, devido à iniquidade do povo, de modo que se um homem deixava sua ferramenta de trabalho ou sua espada sobre a prateleira ou no lugar onde costumava guardá-la, na manhã seguinte não conseguia encontrá-la. Isso também está na primeira parte do livro de Mórmon, o próprio relato de Mórmon, e usa essa mesma informação e experiência. E não se pode ter certeza da origem exata, não podemos saber com certeza. Mas é um tipo normal de coisa que você sabe o que você faz com essas armas. Jesus diz: não ponha seu tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corrompem. E esse é mais um exemplo de como essas pessoas acham que têm grande poder, mas suas próprias armas e ferramentas se deterioram rapidamente. Bem, parece que eles não conseguem manter nada, e tudo isso se baseia nesses problemas de combinações secretas que se repetem continuamente. No versículo 10, eles falam sobre as combinações para o assassinato. E há um homem muito alto chamado Lib que vem e tenta dominar as pessoas. E ele luta contra Coriantumr. É interessante notar que Lib é morto e seu irmão Cis assume o controle. E esses são os dois últimos que estão lutando, Cis e Coriantumr. No capítulo 14, somos informados do local para onde eles se mudaram. Eles estão na primeira grande cidade, chamada Moron. Eles atravessam o deserto, sobem para algumas planícies e descem para um vale. E terminam na costa, no Monte Comnor. Não sabemos onde estão essas coisas, mas é fascinante ver o cuidado com que a guerra é detalhada. Eles realmente têm alguns detalhes interessantes, mas é horrível. E no versículo 22, ele resume isso. E tão rápida e acelerada foi a guerra, que não restou quem enterrasse os mortos, mas iam de derramamento de sangue a derramamento de sangue, deixando os corpos dos homens, mulheres e crianças espalhados sobre a face da terra, para tornarem-se presas dos vermes da carne. E isso está cumprindo a profecia que foi dada anteriormente. Acredito que seja uma das razões para incluírem isso. Falam sobre o mau cheiro e a pilha de ossos tão insuportável que ninguém aguenta ficar. Até os sobreviventes tiveram que partir. E é tragédia sobre tragédia. Se você não percebe o desastre que vem da iniquidade, continue lendo o livro de Éter. Eles poderiam ter se arrependido, poderiam ter mudado. E ao pensar sobre isso, pense no quanto eles quase estiveram perto de se conectar com os nefitas e lamanitas, e o que poderia ter acontecido. Agora é claro. O que aprendemos é que a maioria dos ladrões de Gad e Anton, esses juramentos iníquos e coisas do gênero, foram herdados pelas pessoas problemáticas da terra de Zaraenla. Mas isso também poderia ter acontecido de outra forma. Se Éter tivesse tido algum contato, essa é uma pergunta do tipo, e se? Mas se ele pudesse ter tido algum contato com qualquer um dos profetas nefitas, com Enos ou Omni ou outros, e é claro, o momento não é exatamente certo, mas talvez com Jacó. Bem, sabemos que Omni de fato encontrou Coriantumr. Há uma pequena conexão mais tardia. Eles destruíram um ao outro? Então talvez haja uma lição para nós, sabe? Não esperar. Não. Muito tempo. Não. Que esses tipos de consequências inevitavelmente se desenrolarão se não fizermos as coisas melhor. Bem, o que temos é essa batalha final em que Coriantumr, depois de apoiar-se sobre a espada, cortou a cabeça de Cis. E é aqui que o corpo de Cis levantou-se sobre as mãos e caiu. E depois de haver feito um esforço para cobrar alento, morreu. E você sabe, você se pergunta: será que ele não conseguiu fazer o trabalho completamente? Será que ele cortou apenas parcialmente sua cabeça? E talvez tenha sido isso que aconteceu. Ele cortou apenas a garganta e pegou a veia jugular. Ele ainda pode se debater, mas morrerá muito rapidamente. Ou diz que ele o decapitou, o que significa que a cabeça foi arrancada. Aqui há uma hipótese interessante, sobre a qual falarei. Que bom que vai falar disso. E naquele livro, seguindo em frente com o livro de Mórmon, publicamos o capítulo 61. E também é encontrado nos Noais.
O Noai número 248 apresenta uma versão resumida disso. É um resumo de um artigo que foi escrito e publicado na BIO Studies por Gary Hadfield, que era neuropatologista na Virgínia. Sua especialidade era lidar com lesões nos nervos do cérebro e do tronco cerebral, em acidentes e assim por diante. O que acontece quando as pessoas têm sua cabeça quase cortada ou pelo menos muito gravemente ferida. E assim, ele estudou muito sobre neurologia e o que acontece com animais quando suas cabeças são cortadas e assim por diante. E, você sabe, galinhas com a cabeça cortada ainda conseguem correr um pouco. Os seres humanos podem fazer esse mesmo tipo de coisa? Bem, deixe-me ler o que ele diz. A luta mortal de Cis ilustra a postura clássica de reflexo, ocorrida em humanos e animais quando o tronco cerebral superior é desconectado do cérebro. Os músculos externos dos braços e das pernas se contraem, e essa ação reflexiva pode fazer com que Cis se levante em suas mãos. Em muitos pacientes, é a preservação dos centros vitais de respiração e pressão arterial na ponte central e na medula inferior do cérebro que permite a sobrevivência. Portanto, embora o cérebro possa ter sido cortado, há atividade cerebral suficiente acontecendo na parte inferior do cérebro. E você pode ter essas ações reflexas e pode, na verdade, ser curado por uma cirurgia no cérebro se você chegar lá com rapidez suficiente. É importante ressaltar que esse fenômeno do sistema nervoso, a rigidez descerebrada, foi relatada pela primeira vez em 1898, depois do Livro de Mormon. Em uma leitura superficial, achamos que isso é, novamente, ficção maluca ou mito. Parece mas mesmo. baseia-se na realidade. Uau! Pois é. Não estudamos isso na escola de enfermagem. Isso é ótimo. E aconteceu que Corian Tumor caiu por terra e permaneceu como se estivesse morto. Ele está perto da morte e exausto. E talvez as pessoas passem por ele e o deixem ali porque acham que ele está morto. Mas de alguma forma, ele volta à vida. E talvez ele e Éter tenham algum contato um com o outro, e Corian Tumor acabará se conectando com alguns dos molequitas. E terá com ele uma pedra que conta a história. É um tipo de estela que reflete a derrota do povo. Descrita em Omni. Éter então termina seu registro e ocultou-o de um modo que o povo de Lime o encontrou. Suas últimas palavras. Então, quais são? Quais são as últimas palavras de Éter sobre as 24 placas de ouro? Se o Senhor desejar que eu seja transladado, ou que eu cumpra a vontade do Senhor na carne, não importa, contanto que eu seja salvo no reino de Deus. Amém. Ele chegou a um ponto que tenho certeza de que seu coração está tão cheio de pesar e tristeza pelas coisas do mundo, mas ao mesmo tempo está tão cheio de esperança e fé nas coisas do mundo. E como o último sobrevivente. Talvez outros tenham se dispersado, não sabemos, mas é o último de seu povo como um povo organizado. A experiência de Éter, em suas palavras finais, teria sido um lugar maravilhoso para Moroni. Encerrar o registro porque Moroni sentia a mesma coisa. Deus, um verdadeiro parentesco. Quando ele termina o livro de Éter, ele novamente não sabe se voltará, para dizer mais ou não. Ouviremos falar de Moroni novamente, mas por pouco tempo. Voltaremos na próxima semana para falar sobre isso. E para terminar, gostaria de dar a Hugh Nibley o testemunho final. Na conclusão desta história, ele passou grande parte de sua vida estudando as sociedades e culturas do antigo Oriente Próximo e, de fato, os padrões da civilização antiga em todo o mundo. E mesmo com tudo o que Hugh Nibley sabia de seu trabalho de pós-graduação em Berkeley e das coisas que ele havia estudado intensamente sobre o mundo antigo, ele ainda diz: esse livro de Éter é intrigante. Parecia tão fantástico, parecia tão improvável. E talvez também correspondesse a alguns desses épicos, sobre os quais estivemos falando. E talvez, em vez de ser histórico, isso seja mais um tipo de folclore ou cultura que simplesmente foi transmitida.
Nibley teve uma experiência que mudou essa visão. Ela foi a base de seu testemunho e de sua abordagem de todo o livro de Mórmon. E isso aconteceu no dia 6 de junho de 1944. O dia D. O dia D. Hugh Nibley havia entrado para o exército no corpo de inteligência. Como era um linguista brilhante, ele estava na inteligência, e por ter cumprido sua missão na Alemanha, ele falava bem o alemão. Portanto, ele era um recurso muito valioso para traduzir e trabalhar com mensagens em alemão e entrevistar os alemães. Mas ele veio da Inglaterra para a França no dia D. Ele estava na Inglaterra. Ficou em Londres por um tempo enquanto as forças americanas se preparavam para invadir. E, na verdade, enquanto estava em Londres, ele teve tempo para o que você faria? Iria a livrarias? Não sei. E como a guerra estava acontecendo e as pessoas estavam passando por dificuldades extremas, estavam vendendo tesouros antigos e livrarias antigas. Tinham todos os tipos de livros. Nibley comprou centenas deles. Livros árabes e coisas que teriam sido interessantes para ele como linguista. Ele enviou todos eles para casa. Ficaram em sua garagem, em prateleiras, por anos e agora estão na biblioteca Hugh Nibley, na biblioteca Harold B. Lee. Mas no dia D, o que aconteceu? No dia D, ele foi designado para estar com as primeiras tropas que desembarcaram na praia de Utah. E seu trabalho era passar por trás das linhas alemãs e obter informações sobre o que eles fariam em seguida e onde estavam seus pontos fortes e fracos. E descobrir tudo o que pudessem fazer para entender como poderiam, possivelmente, ter sucesso nessa invasão, uma das maiores invasões terrestres e marítimas já tentadas. Os soldados americanos nunca tinham vivido algo assim, ele disse. Na verdade, nem acreditávamos que estaríamos aqui. Fomos desviados. Então, a guerra é assim mesmo. Nem sempre é possível planejar o que está acontecendo. Mas a experiência de Nibley, quando ele estava, e atravessando as ondas, cruzando o Canal da Mancha, ele conseguiu colocar em seu bolso. Bolso do paletó do uniforme. E ele tinha muitos bolsos. E como oficial de inteligência, cada bolso era numerado. E se ele fosse morto? Qualquer pessoa sabe onde obter documentos confidenciais. E ele não tinha permissão para levar mais nada, exceto o que era permitido pelos regulamentos do exército. Ele havia contrabandeado um livro de Tá Mormon. brincando? É sério isso? Sim, você pode ler a história real dessa história na biografia de Hugh Nibley e em outros lugares. Um desses lugares é na página 303 do Vem e Segue-me. Enquanto atravessava as águas agitadas, ele continuou pensando nos capítulos sobre a guerra no final do livro de Éter. Embora ele já tivesse lido esses capítulos antes, o que parecia irreal se tornou repentinamente verdadeiro. Foi nesse momento sombrio que sua crença na veracidade do livro de Mórmon se tornou inalteravelmente real para ele. Era verdade de uma maneira que ninguém poderia ter inventado, ele disse. Claramente, Moroni havia vivenciado a dolorosa realidade da derrota dos exércitos nefitas. Seus relatos detalhados nesses capítulos eram baseados nos horrores da guerra que ele experimentara pessoalmente. E assim como a experiência do irmão Nibley, o encontro pessoal de Moroni com a escuridão da guerra foi motivo de maior alegria ao contrastar com os maravilhosos testemunhos de Cristo encontrados nos registros nefitas e nas placas de ouro de E o Éter. irmão Nibley recebeu esse testemunho do Espírito, não de uma compreensão intelectual das línguas, culturas, povos e guerras. O Espírito o ensinou no momento exato em que ele precisava, para conhecer a realidade. Da tragédia de desobedecer a Deus. Oh, que história! E o fato de esse espírito ter conseguido passar, naquele momento, talvez a hora mais escura. Acho que também é, como a conversão de alma, onde no final da estrada. No abismo mais escuro, às vezes há a maior luz no fim do túnel.
E o Espírito pode penetrar em qualquer coisa, como as luzes no barco do irmão de Jared. Ele pode iluminar toda a escuridão e podemos receber a esperança que Éter e Moroni descrevem aqui neste grande livro. E gostaria de concluir dizendo que o irmão Nibley nunca se esqueceu dessa experiência. Ele não falava muito sobre ela, mas foi real. E foi persistente à medida que as ondas se chocavam contra ele e se quebravam contra ele. E tudo o que aconteceu. No restante daquele dia e depois, foi simplesmente um reviver. E um reforço da verdade. Desses capítulos finais do livro de Mormon, o irmão Nibley não podia deixar de lado. O livro de Mormon, e nós somos os beneficiários de sua dedicação em trazer à luz tantas coisas sobre o livro de Mormon que reforçam e fortalecem nosso testemunho quando não podemos ser mantidos fora do véu. Assim como o irmão de Jared. Presto testemunho destas coisas, que nós, por meio de nossa fidelidade, podemos saber com certeza, e eu sei, que Jesus é o Cristo e que esse registro foi feito para os nossos dias e para a nossa época, e presto testemunho disso. Com sinceridade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.